Então vá, um news rapidinho aqui da questão do ator da Globo que morreu afogado no Rio São Francisco. Domingos, né? O nome dele? Domingos Montagnier. Vou ler rapidamente para você dar seu toque aqui sobre isso. Caio, bom dia, me desculpe se a minha pergunta é inoportuna, mas é o que acontece. Ontem faleceu o ator Domingos Montagnier, um acidente no Rio São Francisco. Todos devem ter visto a repercussão, claro, né? A Globo divulgou isso maciçamente. Há umas semanas atrás, o ator interpretou uma cena na qual ele tinha levado 2 tiros e desaparecia. Encontraram ele morto com os índios, que com a chegada da amada, no caso a Camila Pitanga, ele ressuscitava. Nesse processo de ressuscitação do personagem, foi falado tantas coisas esquisitas. Pra mim tinha feitiçaria, falaram pra mim as coisas. Tinha feitiçaria, bruxaria, todo tipo de superstições que a gente nem sabe que existe. Eu não sou de assistir novelas, mas minha família aqui em casa são um pouco fanáticos com isso. Como a maioria dos brasileiros são. Eles são supersticiosos, todos eles. Então nesse dia eu passei o olho rapidamente e entendi a cena. Caio, eu quero saber se essas cenas de superstições podem profetizar a verdade na vida das pessoas. Porque essa morte não pode ter sido uma infeliz coincidência ou uma simples fatalidade. O ator morreu de uma forma trágica nesse rio, que eles profetizaram durante toda a novela como o rio que era o vilão. Essa novela passava... O rio que era o quê? Era o vilão. A novela vendia essa história de que o rio tinha uma maldição nele. Essa novela passava uma energia muito ruim de medo, fanatismo. Pode ler, eu vou esperar. Tá, e todas as sortes de feitiçaria. Tudo que vai contra o Evangelho de Jesus. Me explica, Caio, por favor, se existe uma ligação ou foi simplesmente uma fatalidade. Um beijo. Você tem a estatística de quantas pessoas morrem no Rio São Francisco por dia? Eu não. Pode. Entre aí no Google e veja. Você é de lá, o jovem. De vez em quando morre alguém no Rio São Francisco, jovem. Quase todo dia. Quase todo dia, jovem? É. Olha isso. Rapaz, eu nasci na beira do rio, o rio é assim. O povo é que é ruim demais. Isso é ruim. É ruim, cara? É muita superstição. São crentes supersticiosos. E aí se tiver alguma história, o cara não pode nem construir uma narrativa mítica, mágica, que parece que já é uma invocação satânica. Não dá nem para fazer uma história mítica. Não dá nem para criar um suspense. Que se alguma coisa acontecer, já foi cumprimento de maldição. É ruim demais. É ruim, cara? É. Porque se esse povo que morre todo dia no Rio São Francisco fosse ator da Globo, qual seria a interpretação desses irmãos? É ruim demais, brother. No Rio Amazonas, todo mundo que morria no Rio depois de ter feito uma besteira, a interpretação da caboclada na beira do rio é que tinha sido maldição. Olha isso. Se o cara brigava no bar, ou comia a mulher de alguém, e depois pescando, caía na água para dar uma nadada, e um jacaré desse-lhe uma bocanhada e ele morresse afogado, tinha sido punição divina. Agora, eles nunca contam aqueles que não comeram a mulher de ninguém, que estavam vindo da igreja, que mergulharam no rio e receberam uma bocanhada ou bateram de cabeça numa pedra e não voltaram nunca mais. Aí foi uma fatalidade, Braulio. Não, aí eles falam, ele estava em pecado. No caso de serem fanáticos, é pecado oculto. Isso, tinha um pecado aí que a gente não sabe. Por isso ele saiu do culto, foi dar uma mergulhada, ou então, pode até dizer, por que ele saiu do culto? Ao invés de ir para casa se consagrar, resolveu dar uma mergulhada naquele rio profano para se refrescar, o Senhor o puniu como exemplo para todos nós. Cara, isso é muito chato, né? Chato não, isso é o diabo na terra, isso cara, na cabeça desse povo. Chega, meu irmão, entendam, parem de ser pagãos. Pagãos, o simples fato de você ter essa questão e de querer dirimir essa dúvida comigo já significa que o evangelho ainda está longe de ser evangelho na sua vida e que você ainda é filho desse candoblicismo pentecostal, dessa
macumbobostal. Ixi. Porque vocês não entenderam ainda nada. A relação de vocês é aquela de causa e efeito. Aconteceu uma tragédia, logo tem que ter uma causa moral, trágica ou espiritual para explicar a tragédia. Pelo amor de Deus, deixem de ser ruins demais. Te dou um beijo, com a tristeza de ter que responder uma pergunta tão pagã e com o amor desejoso de que, ao dizê-la com carinho, você tenha entendido, compreendido e mude a sua compreensão da existência. Vamos lá. Ô Caio, você sabe que eu tenho o maior zelo pelo seu coração, né? Pela sua vida. Mas eu preciso fazer essa pergunta aqui porque hoje é sexta-feira. Pode fazer. Tá bom? Mas a gente vai começar, tá? Tá bom. É só para fazer parte, para encerrar o quadro ruim demais. Pode fazer. Mas Caio, a Globo não faz pacto com o diabo para obter sucesso no Ibope? Não, cara. Quem faz pacto com o diabo são vocês que ficam amaldiçoando a Rede Globo o dia inteiro e cada vez que amaldiçoam, estão do lado do diabo, porque o Evangelho diz: não amaldiçoeis, abençoeis. Vocês deviam era orar pelo João Roberto Marinho, pelo Roberto Irineu, pelo Zeca, por todo mundo lá, porque tem milhares de brasileiros empregados por eles, subempregados por eles, porque tem um monte de... Parem de idiotice. Quem eu saiba que faz macumba é o Macedo, fazia no Alto da Tijuca, durante muitos anos. Quem contou? O chofer dele, que se converteu e foi para a Assembleia de Deus de São Cristóvão, no tempo do pastor Túlio Barros, quando vivia, e o pastor Túlio Barros me contou no Rei do Bacalhau, em São Cristóvão, almoçando ele e o Nemuel Kessler, que ainda vive, e é minha testemunha, eu evoco o testemunho dele, ele estava lá e isso foi conversado uma tarde inteira. Quando o pastor Túlio me contou a história e disse: ele vai lá pro Alto da Tijuca, leva cachaça, lá, galinha, não sei o quê. Quem bota todos os ingredientes é o chofer que se converteu na minha igreja e que foi ao gabinete e me contou essa história inteira. Então, quem eu saiba que é dono de TV no Brasil, que faz macumba, ou pelo menos até há pouco tempo fazia, ou algum tempo atrás fazia, é o senhor Edir Macedo, cujas origens são do candomblé. E que tudo que ele faz na igreja dele lá tem um toque de candomblé. Ele pegou o candomblé e neopentecostalizou o candomblé e vendeu para os senhores que compraram isso como evangelho e praticam macumbas contra os outros. E ficam acusando, por exemplo, a Rede Globo de TV de oferecer criancinhas para ter audiência. Cara, eu fiquei lá dentro 20 anos. Conheço todo mundo lá dentro, dos donos, do João Roberto, do Roberto Irineu, do Zeca, todo mundo. O Schrader era novo quando a gente se conheceu. Todos os que hoje já estão com a cabeça branca eram jovens. A gente tinha uma sala lá dentro para reunião de orações, fazia culto a hora que queria lá dentro. Parem de falar besteira, vocês pecam muito, seus filhos de Malafaia. Vocês são os ignorantes obscurantistas, rapaz. Eu me canso de vocês até a morte. Pelo amor de Deus, vai ser ruim assim, sabe? Naquela prostituta que pariu e foi embora. Largou aqui e ia para trás. Vem IVTV, o canal é você.